Convite feito, desafio feito. Vamos ler a palavra de Deus juntos nessa manhã. Depois vamos nos aproximar com alegria, com gratidão da mesa do Senhor. Nosso texto hoje de manhã é a segunda carta de Pedro, último capítulo, capítulo 3, versos 17 e 18. Mas ao longo dessa exposição bíblica, eu queria mencionar outros versos desse capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Só até aí. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida e exposta nessa manhã. Amém? Recentemente eu encontrei um amigo, irmãos, que eu não vou falar o nome, em uma cidade que eu não vou dizer qual. E foi um encontro assim bem gostoso, a gente não se encontrava há algum tempo. E ele começou, ao longo da nossa conversa, a narrar o seu afastamento da igreja, o seu esfriamento em relação à igreja. E quando eu lhe questionei sobre esse distanciamento, sobre esse afastamento da igreja, ele disse que a igreja havia perdido, aqui abro aspas, a igreja, esse meu amigo, que eu não vou falar o nome dessa cidade, que eu não vou dizer qual, disse assim, eu me afastei da igreja, eu deixei de frequentar a igreja, eu me distanciei da igreja, porque a igreja perdeu a relevância. Foi essa expressão que ele usou, a igreja perdeu a relevância. Eu discordei. Porque quando eu digo que a igreja perdeu a relevância, o que eu quero dizer com isso? Se eu sou a igreja. Quando eu digo que a igreja perde a relevância, ou perdeu a relevância, é porque a minha própria vida cristã perdeu a relevância. É porque a minha vida espiritual estagnou. Se a igreja sou eu, se eu sou a igreja, dizer que a igreja perdeu a relevância é dizer que a minha própria fé, num sentido mais profundo, eu sei que eu abro aqui discordâncias, eu abro um espaço do contradito aqui, tem gente que vai falar outras coisas, mas a minha resposta, a minha asseveração para o meu amigo foi que quando a igreja perde a relevância, se eu sou a igreja, é porque eu perdi, a minha vida espiritual perdeu a relevância, estagnou, parou, estacionou. E quando é que a minha fé, quando é que a minha espiritualidade, usemos o termo que quisermos usar, quando é que a minha vida cristã, que a minha vida espiritual, e eu sei que alguns vão problematizar quando você coloca espiritual como um adjetivo, você sabia que em todo o Antigo Testamento, em nenhum lugar a palavra espiritual aparece como adjetivo? Não existia assim uma reunião espiritual no Antigo Testamento, um ato espiritual. Porque para o antigo judeu, para o pensamento judaico do Antigo Testamento, para a mentalidade rabínica do Antigo Testamento, tudo era espiritual. Porque tudo era feito na dimensão da presença santa, santa, santa de Deus. Paulo, que era um rabi, Paulo, que era um intérprete das Escrituras, e muito bem qualificado, ele fora instruído aos pés de um importante mestre daquela época, chamado Gamaliel. Ele fala isso aos Gálatas, ele descreve como ele foi bem formado no judaísmo e depois no farisaísmo. Paulo vai dizer aos coríntios, portanto, irmãos, quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é espiritual, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Até cantar no domingo no culto. Quando eu perco essa dimensão de uma vida toda na presença do Eterno, de uma vida santa, porque é vivida para a glória de Deus ou não, tudo que não é por fé, tudo que não é feito nessa dimensão, ela perde o sentido no pensamento de Paulo, ao dizer que a minha vida, que a igreja perdeu a relevância, ao dizer que
que a minha vida cristã perdeu a relevância, eu estou dizendo que ela estagnou, que ela parou de crescer. Eu tenho aprendido que seguir a Jesus Cristo, que viver a vida cristã é como andar de bicicleta, irmãos. Eu demorei a aprender a andar de bicicleta, eu era muito medroso. Você aprendeu rápido aí? Ou você ficou com rodinha até os 15 anos, como eu? Não, nem tanto, né? Você não tinha aquelas rodinhas ali? Você tem cara de que ficou no velocípede ali até o final, né? Não, vou cair, papai, me segura, né? Eu demorei a aprender a andar de bicicleta. Meu pai tinha uma Monarch, lembra a Monarch? E ela tinha uma circular assim, aí eu andava de lado assim na Monarch do meu pai. Foi mais difícil também porque eu aprendi numa bicicleta de adulto, né? E eu lembro de como era terrível quando a gente derrapava, escorregava no asfalto, assim, caía, e olhava para o joelho, assim, o joelho estava branquinho, assim, e aí o sangue ia chegando aos poucos, né? Eu demorei a andar de bicicleta. A vida cristã é como andar de bicicleta. Você tem que pedalar, você tem que pedalar. Se você para de pedalar, você perde o equilíbrio. Tem um processo aqui, tem um fenômeno físico que eu não sei descrever, porque eu não sou bom de matemática e de física. Essa impulsão aqui faz com que você se mantenha sem cair. A vida cristã é como andar de bicicleta. Porque nem eu, nem você, e nem nenhum cristão pode pensar que já chegou lá. Você já chegou lá? Paulo diz, irmãos, uma coisa eu digo, eu prossigo para o alvo. Eu não cheguei lá, mas eu prossigo para o alvo. Eu quero cumprir a soberana vocação de Deus para a minha vida. Eu quero pedalar. Eu quero andar de bike. Porque senão a minha vida cristã perde a relevância e eu coloco a culpa na igreja. O tipo de música da minha igreja é irrelevante. O tipo de pregação do meu pastor, ou dos pastores da minha igreja, dos presbíteros, dos anciãos, da liderança espiritual da minha igreja é irrelevante. A minha igreja é irrelevante na cidade. Essa é uma afirmação ótima. Se eu sou a igreja, então eu sou irrelevante na cidade. Você percebe a armadilha desse meu amigo, que eu não vou falar o nome dessa cidade, que eu não vou falar qual? Nem eu, e nem você, e nem nenhum cristão pode pensar que já chegou lá. Gente que acha que já chegou lá é gente que acha o culto chato. O ato tão bendito de congregar, de estar junto com os irmãos, da gente se encontrar, da gente se abraçar, da gente orar uns pelos outros, da gente comer do mesmo pão, da gente beber do mesmo cálice. Isso, eu não preciso disso. Gente que não precisa da igreja, na verdade, é gente que não precisa de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não vou dizer como um preceito católico, da doutrina católica, do magistério católico, e aí eu quero respeitar se tem aqui algum amigo católico, mas o que eu estou afirmando não tem a ver com o ensino católico de que fora da igreja não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Você concorda comigo? Mas se a gente pensar teologicamente, quando eu digo que a igreja, que eu não preciso da igreja, se a igreja é o corpo de Cristo, é uma questão lógica. Então, eu não preciso de Cristo. E eu penso em todas essas verdades quando eu leio essas frases, essas afirmações de Pedro, especialmente o verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, pedalem. Tem alguém aqui que é do pedal? Que é de bike? Só o Antônio. Antônio e Maria? Quantos quilômetros, assim? Eu não sei se eu te chamo de fanfarrão ou de sincero. Eu te amo, Antônio. Você é ótimo. Antônio alivia meu fígado. Sempre que meu fígado está sobrecarregado, eu troco a ideia com o Antônio. Aí é um atalaia jurubeba.
Amo você, Antônio. Não, porque você corre 10 quilômetros, né? Só o pastor Sabiá e o Silas que conseguem, depois de 10 quilômetros, pensar, né? Porque quando eu corri, quando chegava no 8, eu já estava... Né? Mas o pessoal da bike, na mesma hora que você corre 10, no mesmo tempo, 1 hora, você corre... os atletas correm 5 minutos em 30 minutos, né, Silas? Quem está bem condicionado, né? Consegue, mais ou menos. Há divergências, né? Mas naquela mesma meia hora, naqueles mesmos 60 minutos, o cara da bike ele percorre às vezes 20 quilômetros, 30 quilômetros, impressionante, né? Você precisa continuar, você precisa avançar, você precisa pedalar. A vida cristã é como andar de bicicleta. Bicicleta, se você para, você cai. Você entendeu? Pedro está dizendo isso, pedalem. Eu não sei como é que o Eugene Peterson parafraseou esse texto, mas talvez ele tenha dito alguma coisa do tipo assim, né? Mas o que é crescer, irmãos? O que é crescer? Por que crescer? Como que se cresce? Se você for ao dicionário, eu fui ao Oxford, o dicionário diz assim: 1. Crescer é desenvolver progressivamente, é desenvolver-se progressivamente após o nascimento ou até antes dele. Antes da gente nascer, a gente já está crescendo. Segunda definição, crescer é aumentar, geralmente de modo progressivo, em altura, em estatura, em comprimento, em volume, em intensidade, em quantidade. Vamos fazer um PET scan da nossa espiritualidade, do nosso discipulado, do nosso segmento de Jesus de Nazaré? Vamos cruzar com essas duas definições. Nós temos progressivamente nos desenvolvido após o nosso novo nascimento, após a nossa conversão, após a nossa justificação. A gente continuou crescendo ou não? Segunda definição, a gente tem aumentado a nossa fé de forma progressiva, a estatura da nossa fé, o comprimento da nossa fé, o volume da nossa santidade, da nossa espiritualidade, do nosso serviço ao Senhor. Isso tem aumentado? Ou a gente tem minguado, ou a gente tem ficado esquálido, ou a gente tem murchado, ou a gente tem se tornado moribundos espirituais? Essa reflexão que essa afirmação tão categórica, tão imperativa do apóstolo Pedro traz para nós: cresçam. Cresçam. Às vezes a gente fala isso para um filho, né? Quando o filho fala uma bobagem, você fala: filho, cresce, vê se cresce. Confesso que às vezes tenho vontade de falar isso para alguns irmãos, mas eu penso bem, né? Vê se cresce, irmão. Vire para o lado e diga: não vou cometer esse gafe homilético, né? O ambiente social e espiritual dos destinatários dessa carta de Pedro, para quem Pedro escreveu essa carta, há uma certa incerteza por parte dos comentaristas, dos teólogos que estudaram tanto a primeira carta de Pedro quanto a sua segunda carta. Eles não sabem exatamente para quem Pedro escreveu. Há divergências. Há um certo debate. Mas o que é fato e o que é verdade, basta lermos alguns versos desse capítulo 3, eu quero fazer isso com vocês, é que o ambiente social e espiritual desses primeiros leitores dessa carta de Pedro traz consigo muitas semelhanças para o ambiente que a gente vive. Vai lá no verso 1, vamos ler alguns versos aí, do 1 a 10. Vejam o que o apóstolo Pedro diz. Amados, esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Está fazendo referência à primeira carta, logo a segunda. Em ambas, quero despertar com estas lembranças. Quero despertar com essas lembranças a sua mente. Veja, Pedro tem intenções, ele tem uma intencionalidade, ele é propositivo ao escrever essas cartas. Ele não estava só com saudade desses irmãos, seus leitores. Ele diz: eu quero despertar algumas lembranças nas suas mentes para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas
e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro está fazendo um vale a pena ouvir de novo. Ele quer reaquecer no coração dos seus leitores algumas coisas que supostamente eles estavam esquecendo. E o verso 3 ele diz que, antes de tudo, e aí ele começa a fazer essas lembranças. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Bem diferente de hoje, não é, irmãos? É só você ver lá o seu feed do YouTube. Escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eu fico muito preocupado com alguns amigos pastores que preparam seus sermões, que preparam seus estudos, horas de oração, horas de reflexão durante a semana, se é que a gente ainda tem essa prática, não é? O John Stott dizia que a gente deveria estudar o texto bíblico de joelhos. Eugene Peterson acordava de madrugada no domingo de manhã, fazia café, ia para o seu escritório em casa, e antes do sol nascer, ele lia um sermão antigo de algum pregador do passado, e depois ele orava sobre cada frase do seu sermão, para que Deus usasse a sua limitação, Deus o usasse na sua limitação e falasse ao coração dos irmãos. Eu não sou tão santo como Eugene Peterson, mas eu costumo fazer isso. A gente passa um tempo durante a semana precioso estudando o texto, orando, para que quando a gente chega aqui diante do povo de Deus, as nossas palavras sejam expressão da palavra de Deus para os seus corações. E aí o pastor prepara esse sermão, esse estudo. Aí o crente cochila no culto. Aqui se tem alguém dormindo na presença do Senhor. Mas durante a semana ele vê um montão de vídeo no YouTube desses escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Um pastor conhecido, um pregador conhecido, recentemente afirmou que Jesus não vai voltar, que é simbólico. Pregador, talvez você tenha escutado já mensagens dele. Vocês percebem a atualidade da admoestação do apóstolo Pedro para nós nessa manhã? E ele prossegue dizendo que eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra, esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pedro faz um resumo lá do Gênesis, do juízo de Deus no dilúvio. Verso 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pedro, a doutrina de Pedro, o ensino de Pedro é bíblico. Ele está recuperando na memória dos seus leitores o que Deus fez no passado e o que Deus fará no futuro. Irmãos, não vai tardar o dia do Senhor. O dia de Cristo chegará. E o profeta Abacuque nos diz que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. A volta de Cristo será um fenômeno glorioso, majestoso. E eu anseio por esse dia. Eu anseio. A minha alma diz: Maranata, Maranata, volta Jesus. Quando eu vejo guerra da Ucrânia, quando eu vejo a complexidade de uma possível hecatombe nuclear, quando eu vejo a inteligência artificial, você não se assusta um pouco, não? Eu tenho me assustado muito. Profissões e mais profissões vão perder a relevância. Até advogados, sabia? Imagina um processo com 900 páginas, que o cara joga lá no chat GPT-4 e em 10 minutos ele levanta todas as possíveis sustentações orais. O cara vai pagar mais advogado? Imagina
Um médico, como o Dr. House, eu e Cinha estamos revendo o House. Só para dar sono. Às vezes dá raiva, né? Os médicos ficam dias ali, fazem exames, uma bateria de exame, e não chega... E aí vai pegar tudo aquilo e inserir, fazer um input na inteligência artificial e em segundos ter o diagnóstico preciso da doença. Tudo isso, ao invés de me maravilhar, eu não sou tecnófobo, mas também não sou tecnófilo. Eu tenho medo. Quando eu olho para isso tudo, a minha oração é uma oração de uma palavra só. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Não se esqueçam, diz Pedro, verso 8, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, eu amo esse texto, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Porque o Deus da Bíblia, ele está fora das 3 dimensões, ele está fora do tempo, ele está fora do espaço, e ele não está reduzido, ele não se reduz, ele não é contido pela matéria. Ele está falando, é uma doutrina profunda, que Pedro está expondo aqui. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Irmãos, muito antes de Albert Einstein, falar sobre como o tempo é relativo na velocidade da luz, o Espírito Santo revelou para o Pedro que a maior relatividade não está em alguém se deslocar na matéria da luz. Está no fato de que há um Deus que criou os céus e da terra, que existe antes do tempo, antes da matéria, antes do espaço, e que existirá para além do tempo, da matéria e do espaço. Bendito seja o seu nome. E a gente se esquece disso, embriagados, ludibriados, distraídos pelo entorno que a gente vê nas redes sociais, na mídia. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Olha, tem gente que olha para isso aqui e pensa num hecatombe nuclear, né? Eu não sei. Eu sei que eu creio em novos céus e nova terra. Eu creio na consumação, eu creio na nova criação. Pedro, quem é esse Pedro que fala aqui? Não é mais aquele Pedro fanfarrão, tolo, impulsivo, que 3 vezes traiu o Senhor, negou o Senhor. Não era aquele Pedro que corta a orelha do soldado. Não é aquele Pedro que diz que morreria por Jesus. Décadas se passaram aí, pelo menos umas 2, ou talvez até mais do que isso. E Pedro agora, o Pedro que escreve, é um ancião. Ele antecede a sua morte, ele pressente a sua morte, e em seguida ele é morto mesmo, segundo a tradição. Mas é um Pedro maduro. É um Pedro que cresceu. E esse Pedro, agora crescido, um ancião maduro, ele está preocupado com a igreja estar sendo assediada, atacada por esse tipo de gente. E eu resumo em 2 tipos aqui. Gente que não crê mais na Bíblia. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim no seu círculo? Gente que não crê mais na Bíblia. Gente que diz que conhece a Bíblia de capa a capa. Gente que diz que não precisa mais de igreja. Gente que questiona os mandamentos do Senhor. Gente que zomba de quem é crente. Segundo, gente que prega um falso evangelho. Na primeira carta e na segunda, Pedro lida com algumas questões. Uma das questões que ele lida era essa seita chamada gnosticismo, esse pensamento chamado gnóstico, que começava a assediar a igreja. O gnosticismo foi um movimento esotérico, religioso, complicado. Eu não vou aqui gastar muito tempo com ele, mas ele era maniqueísta, dizia que era o bem e o mal, havia um Deus mau e um Deus bom, um demiurgo, um Deus do mal. E ele dizia também que a salvação acontecia, ele reinterpretava o Antigo Testamento, as Escrituras, dizendo que a salvação não era para qualquer um que cresce em Jesus, era só para os iniciados, para alguém que obtinha uma espécie de revelação, de um conhecimento, por isso gnosticismo, de gnose, de conhecimento.
Não é qualquer um que é crente, não é qualquer um que é salvo. Você tem que ter uma revelação especial de Deus. Você tem que ter um plus que o crente comum não tem. E Pedro acaba com isso. Ele combate isso. Agora, hoje, apesar do esoterismo e de resquícios e de sobras do gnosticismo ainda está presente hoje, no nosso tempo, inclusive na igreja evangélica, o grande perigo está em duas coisas, irmãos. Eu estou martelando isso aqui nesse púlpito há algum tempo. Está na religiosidade legalista, moralista, fundamentalista, que prega que você tem que merecer a salvação. Você tem que fazer por merecer. Você tem que merecer a salvação. Você merece a salvação quando? Sendo membro de uma igreja, sendo dizimista, servindo ao Senhor. E aí esse servir ao Senhor muitas vezes se confunde com abuso religioso por parte dos líderes. De um lado, a gente tem esse legalismo religioso, moralista, fundamentalista, que diz que você precisa merecer a salvação porque Deus é santo. E, de outro lado, a gente tem um escárnio da graça barata, que diz que você merece a salvação porque Deus é bom. Deus é bom. Você acha que Deus vai se preocupar com quem você está dormindo? Será que Deus não está mais preocupado com outras questões sociais? Não que Deus não se preocupe com questões sociais e a injustiça social não seja imoral, mas esse pensamento diz que essa questão da sexualidade não é tão importante para Deus. Então, gente que não crê mais na Bíblia, gente que prega um falso evangelho. Então, com muito amor, mas com força, com autoridade que vem da sua vida vivida, do seguimento de Jesus, esse Pedro já alquebrado pela idade, antevendo a sua morte, ele escreve essa segunda carta e ele faz algumas recomendações. E ele faz três recomendações. Falei outro dia que eu acho que esse pessoal se inspira na Trindade, né? Porque é sempre três, né? 3 recomendações. Verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Eu vou repetir o verso 14. Ele, para mim, é muito forte. Você espera a volta de Cristo, o dia do Senhor? Você está pronto para o dia do juízo? No dia do juízo, se você é regenerado, se você foi justificado, se você foi regenerado, você não vai fazer uma segunda chamada para ver se você vai passar ou não. No dia do juízo, você vai receber do Senhor a recompensa pelas tuas obras, o galardão. O julgamento para o justo é diferente do julgamento para um injusto. Para o justo, o Senhor vai falar assim: vinde, pois, servo bom e fiel, e desfruta do que lhe foi preparado antes da fundação do mundo. Para um injusto será condenação, porque deliberadamente rejeitou o Senhor, porque escarneceu da fé. Às vezes eu leio esse novo ateísmo aí, o Dawkins, o Hitchens, o Harris, 2 ingleses e um americano. Eles não só são ateus, mas eles têm raiva dos crentes. E outro dia eu vi uma crítica de um grande intelectual inglês, Terry Eagleton, para o pessoal que gosta de ler aqui. Ele não é cristão, ele é ateu, ele é marxista, e ele leu um texto do Dawkins, criticando a fé, e ele escreveu um artigo enorme no jornal na Inglaterra, dizendo que ele era ridículo. O ódio dele pelos crentes era ridículo. Então tem gente assim, que não crê e tem ódio de quem crê. Tem gente que não leva a santidade a sério e tem ódio e chacota e zomba de quem leva a santidade de Deus a sério. Empenhem-se, diz Pedro, na santidade enquanto esperam a volta de Cristo. Irmãos, você só se empenha na santidade se você espera a volta de Cristo.
Você diz amém ou não? A falta de amém aqui me deixou preocupado. O que é santidade? Na igreja que eu cresci, no legalismo, a igreja que eu cresci, enquanto tivesse muitas coisas boas, mas estava muito mais para esse pêndulo aqui do legalismo, do moralismo, do que para esse pêndulo aqui da graça barata, do pode tudo porque Deus é bonzinho, sabe? Na igreja que eu cresci, santidade é assim, a mulher não cortava o cabelo, não usava calça comprida. As irmãs que ouvem isso aqui devem ficar apavoradas, a pessoa que está falando lá do Afeganistão, né? Só falta a burca, né? Naquela época só faltava a burca, dona disse. E a santidade para os homens? Não beber, não fumar, não jogar bola, não assistir televisão. Pô, Eli, dá vontade de cantar um hino aqui. No Egito escravo fui, sim, sim. Quem foi escravo no Egito aí desse legalismo religioso? Gente, era sufocante, né? Sufocante. Ainda bem que existia gente crente, apesar daquele legalismo religioso, e que impactou a minha vida, e por isso eu sou grato ao Senhor, e serei sempre grato. Porque tinha gente que falava assim, tem isso tudo aqui, mas Jesus Cristo é Deus e não há outro. Mas era sufocante. Santidade não é uma questão dessa ética do álcool, do tabaco, do sexo e do jogo. O crente não fuma, não joga, não se relaciona sexualmente fora do casamento e não joga na loteria. Pronto, já sou santo. Então eu não fumo, não bebo, não transo, né? E não jogo. Pronto, já sou santo. Fácil assim, né? É claro que não. Sabe o que é a santidade? Diz o pastor Eugene Peterson. A santidade é um fogo. A santidade é um fogo. Lembra de Isaías capítulo 6? Isaías está orando. E ele tem uma visão da santidade de Deus, irmãos. E serafins, seres alados, incandescentes, gloriosos, com 6 asas, voavam e proferiam essas palavras. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Em algum lugar na Bíblia você ouve a afirmação, Deus é amor, amoroso, amoroso, amoroso é o Senhor. O bondoso, bondoso, bondoso é o Senhor. O justo, justo, justo é o Senhor. Essa repetição, essa triplicação de uma afirmação, dos atributos de Deus, não, só na santidade de Deus. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus, diz a teologia, boa teologia bíblica, a santidade de Deus, ela perpassa todos os atributos do Senhor. O amor de Deus é santo, santo, santo. A bondade de Deus é santa, santa, santa. A longanimidade do Senhor é santa, santa, santa. Deus é santo, santo, santo. Não há nenhuma imperfeição no Senhor. Ele é único, Ele é singular, nada se compara a Ele. Então, quando eu desejo a santidade, o que eu desejo? A santidade, irmãos, é o cristianismo, a moda antiga, a raiz. Não é esse cristianismo Nutella que a gente tem aí de curtir e compartilhar, não. Aquele temor do Senhor que perpassava o coração dos nossos pais. É aquele temor do Senhor que transparece na fala de José, quando a mulher de Potifar se desnuda diante dele, não tinha ninguém vendo. Ele não estava sendo filmado. E ele diz assim, longe de mim de pecar contra o meu Deus, tendo essa relação adúltera com você. Ele não diz,
Longe de mim pecar contra o Potifar, que é meu chefe, meu camarada, me deu uma oportunidade, quebrou o galho para mim. Eu não vou desonrá-lo. Ele diz, não, longe de mim de pecar contra o meu Deus. A santidade é esse medo de pecar contra Deus, de entristecer o Espírito Santo. A santidade é vida de oração, em casa, na igreja. A santidade é vida de leitura das Escrituras. Em João 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos e, portanto, por nós, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, crente que não lê Bíblia, não tangencia, não se avizinha, não experimenta, não prova da santidade de Deus, porque a palavra de Deus nos santifica. Todas as vezes que eu abro as Escrituras, irmãos, não por obrigação, porque eu tenho que preparar sermão, porque eu tenho que preparar estudo bíblico, mas para alimentar a minha alma, não sou eu que leio as Escrituras, são as Escrituras que me leem. Não sou eu que interpreto o texto bíblico, é o texto bíblico que me interpreta e diz assim, vai lá e pede perdão à sua esposa, seu arrogante. Vai lá e confessa isso. É por isso que a gente não se aproxima desse fogo que brota dessas páginas encharcadas de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, porque a santidade de Deus é um fogo, e quando a gente chega perto do fogo, a gente se queima. E a gente não quer isso. A santidade é dizer não para o pecado e dizer sim para Jesus. Agora eu simplifiquei para você. Empenhe-se na santidade, diz Pedro, verso 14, enquanto esperam a volta de Cristo. Só se empenha na santidade quem espera a volta de Cristo. Eu lhes trago um problema. Se você não tem cuidado com o que os seus olhos veem na internet, se você agasalha um pecadinho oculto, e esse pecadinho oculto aqui é irônico, porque não existe pecado, pecadinho e pecadão. Só naquele cântico antigo da APEC. Né? Talvez você precisa rever se você crê em Jesus Cristo segundo as Escrituras, porque a Bíblia diz que Ele vai voltar e não tardará. Ele virá. Santidade, irmãos, é vida de serviço sacrificial no reino de Deus. Gente que serve, entende que ele está cultuando ao Senhor. Santidade é confissão e enfrentamento de pecado. Olha, 3 coisas que eu raramente, nesses 21 anos que nós vamos celebrar esse ano da nossa igreja, do meu pastorado aqui, são raras. Primeiro, alguém me procurar e falar assim, pastor, pois não, irmão, tudo bem? Tudo bem. Pastor, eu queria marcar contigo porque eu preciso aprender a orar. Me ajuda a crescer na minha vida de oração. Não cabem aqui nessa mão, às vezes, que eu vi isso em 21 anos. Não cabem aqui nessa outra mão, às vezes que eu vi de alguém assim, pastor, eu conheço a Bíblia, mas eu queria reler a Bíblia, preciso da sua ajuda. Não se ofenda com o seu pastor, por favor. Mas normalmente, quando os irmãos me procuram assim, pastor, meu filho, pastor, meu emprego, pastor, meu trabalho, sabe? E ok, eu sento com você, te ouço, oro com você e por você. Mas eu estou falando de fome e sede de Deus. E a terceira coisa, também raríssima, é alguém me procurar e falou, pastor, você tem um tempo para mim essa semana? Eu digo, tenho. É que eu quero confessar um pecado, pastor. Eu conto aqui, pastor Ivo, nos dedos da minha mão. Porque hoje não tem mais confissão de pecado, tem flagrante. Tem admissão de culpa, não é, pastor? Saber? É assim o termo jurídico? O que aconteceu com a gente? Como é que a gente chegou nesse cristianismo tão subnutrido, irmãos? Pedro puxa a minha orelha essa manhã. Em 1879, o bispo J.C. Riley, um autor que eu tenho lido nos últimos tempos,
um pregador poderoso do Evangelho. Ele escreveu um livro chamado Santidade, no qual ele diz assim, se vocês me permitem, eu quero citar, a verdadeira santificação não consiste em conversas sobre assuntos religiosos. A verdadeira santificação não consiste em sentimentos religiosos passageiros. A verdadeira santificação não consiste em formalismo externo ou em devoção exterior. Essa é uma enorme ilusão, embora infelizmente seja bastante comum. A santificação não consiste em nos retirarmos de nossas ocupações comuns da vida, renunciando aos nossos deveres sociais. Não, a santificação não consiste na casual realização de ações corretas. E Riley diz, a santificação genuína manifesta-se no respeito habitual à lei de Deus, bem como no esforço habitual por viver na obediência a essa lei de Deus como regra da minha vida. Isso é santidade. Olha, você quer fechar negócio aqui, vem o vendedor e você o comprador. Então, você me ajuda, eu te ajudo. Você diz não, porque eu sou um servo de Deus. Isso é santidade. Onde que entra a parte sexual aqui? Não tem. A santidade está em você ser assediado por alguém no trabalho e você claramente, ao invés de dar espaço para o teu coração começar a gostar daquilo, você chamar a pessoa e falar assim, aqui, ó, meu querido, se você for mulher, ou aqui, minha querida, se você for homem, você vai dizer assim, eu sou casado e eu sou servo de Deus. A minha vida sexual restringe-se à minha esposa, a minha vida sexual restringe ao meu esposo. Por favor, me respeite e continuaremos amigos. Isso é santidade. Segundo o conselho de Pedro, eu vou correr. Guardem-se mantendo-se firmes. Verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza. Alguma coisa aconteceu de errado na nossa formação cristã, evangélica, que a gente tem uma fixação no sexo. Eu vou explicar. Para crente, sexo quase sempre tem a ver com pecado. Inclusive, tem uns aí que dizem que o pecado original foi isso, né? O pecado de Adão, original não, o pecado de Adão foi sexo. Não tem nada a ver com a história. E diz também que era uma maçã. Também não tem, para mim era uma jaca, porque eu amo jaca. Maçã é sem graça. Maçã estraga na geladeira, mas a jaca lá em casa... Eu sei que você gosta mais de kiwi, etc, etc. Não sei se foi Agostinho. Eu amo as obras de Agostinho, mas Agostinho falou, Senhor, torna-me santo, casto, mas não agora. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho aqui. Se aqui na nossa igreja, eu falei ontem para o Bernardo que eu sei que a gente precisa dessa transmissão, mas às vezes eu fico tão incomodado com essa coisa da transmissão, me perdoe os irmãos de casa, porque esses assuntos aqui são assuntos de casa, né? Vocês concordam comigo? Mas que seja bênção para quem estiver assistindo e quem assistir depois. Se a gente falar assim, olha, sabe o irmão fulano, ele vai ficar um tempo fora do louvor porque ele caiu em pecado. O que você pensa? Seja franco. Você pensa o que ele fez ou com quem ele fez? Isso é muito simplista, isso é muito reducionista. O irmão não vai tocar, ele vai ficar um tempo sem tocar porque ele caiu em pecado. Qual foi o pecado dele? Ele é linguarudo, fofoqueiro, parece uma matrona, parece uma véia. Uma véia fofoqueira que fica fazendo tricô, falando da novela, da vida dos outros. E aqui não estou ofendendo os idosos, não, mas estou ofendendo o fofoqueiro. Você já viu alguém ser afastado de um ministério porque é orgulhoso? Pastor Ivo, irmãos, eu quero comunicar que o pastor Ivo, ele está em pecado, ele foi confrontado e ele não quer se arrepender do seu pecado. Oh, meu Deus, tadinha da Beta. Inveja. Não tem seu pecado, hein? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
A gente tem isso, a gente acha que aqueles que não têm princípios morais, está falando de sexualidade, não está falando de muito mais coisa, muito mais ampla do que isso. O Pedro está dizendo, guarde-se de algo. De quê? Do erro da imoralidade. A gente confunde moralidade com moralismo. O cristianismo tem sim uma moralidade, o cristianismo tem sim certo e errado. Tem um jeito certo de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro ou não? Tem um jeito certo da gente viver em família ou não? Tem um jeito certo da gente exercer a nossa cidadania? Tem uma moralidade cristã, sim, muito embora o cristianismo seja mais do que um código moral, muito embora o cristianismo seja mais do que um credo, muito embora o cristianismo seja mais do que um rito, o cristianismo é Cristo, Cristo vivo em nós, em mim e em você. Mas há sim uma moralidade. E o Pedro diz, guardem-se dessa imoralidade desse tempo. Reduzir tudo a sexo, irmãos, é conveniente. Porque não adulterar é fácil, né? Eu vou perder minha esposa, vou perder minha casa, vou perder meu ministério, né? Não adulterar é fácil. O difícil é ter um coração puro. Não matar alguém é fácil. Eu vou apodrecer na cadeia. Eu não tenho grana para contratar o melhor escritório, né? Mas o difícil é não ter ódio no meu coração, não ter ressentimento no meu coração. Não roubar é fácil, né? Porque se eu for pego roubando, eu vou para a cadeia. Mas difícil é não invejar as pessoas. Sabe quando o irmão chega com um carro novo? Você olha assim para o carro do irmão e você fala assim, meu, pelo menos o meu está pago. Você não celebra, né? Você, crente, irmãos, crente tem cada um, irmãos. Crente, é mais fácil para o crente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Sabia, irmã, disso? O cara não celebra, cara. Pedro diz, guardem-se dessa imoralidade. E ele usa uma palavra muito interessante, ele diz, não percam a sua firmeza. Essa palavra grega que ele usa aqui para firmeza é a mesma palavra que Jesus usa quando Jesus diz lá em Lucas 22, 32, Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, trabalhe pela firmeza da fé dos seus irmãos. Então, aquele Pedro que não era convertido, que dizia, mas não fazia, agora é um Pedro firme, e ele trabalha pela firmeza. E, por fim, recapitulando, ele diz, empenhe-se na santidade enquanto esperam a volta do Senhor. Só se empenha na santidade quem ainda crê que Jesus vai voltar. E como eu creio que ele vai voltar, que eu seja mais santo, porque ele é santo. E você também. Segundo lugar, guardem-se, mantenham-se firmes. E terceiro lugar, esse verso 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma coisa que eu fico pensando sobre crescimento, né? Você não pode fazer uma semente virar flor, virar planta, né? Você não pode. Tem como você coloca uma semente? Quando era menino, a gente tinha uma brincadeira em casa, na escola, do feijão, né? A gente botava no algodão, lembra disso? Botava no algodão. Era com água ou com álcool? Não sei de onde tirei isso mesmo. Minha infância meio psicopata. É só para acordar vocês, foi uma piada. Não. E aí, o feijãozinho. Todo dia de manhã eu ia lá e o feijão nada, irmãos. Que frustração, né? Era álcool. Ah, não, lembrei. A álcool era para colocar um ovo dentro da garrafa, não era isso? Fábio disse amém. Me salva, Fábio. Estão achando que o pastor é psicopata. Acendia, isso. E a primeira vez que eu fiz essa experiência, eu perdi a sobrancelha direita. Assim. E ainda fiquei de castigo, porque mamãe não gostou das minhas tendências científicas, desordenadas. Você não pode chegar para uma semente e falar, cresce, 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 dê fruto hoje. Você não faz isso.
Tem um livro de um chefe Sioux americano, esqueci o nome agora, aqueles nomes assim, touro sentado, águia que voa, não sei o quê, sabe o nome assim? Né? Falcão observando a presa. Eu acho tão bonito isso. Né? O título do livro é Não Apresse o Rio. Você não pode apressar o rio, fazer o rio correr mais rápido, a semente germinar mais rápido. Você não pode chegar para um casulo, onde a larva, onde o potencial embrionário de uma borboleta descansa na crisálida ali, né? Tão bonito isso, né? Vocês leram o caso da borboleta tíria? Quem leu aí? Série Vagalume, eu vi aí atrás aí, né? Então você não pode você não pode acelerar o casulo. Mas o que você pode fazer? O que eu posso fazer para interagir com o Espírito Santo? Porque a justificação é obra plena, absoluta e total de Deus. A justificação, perdão dos meus pecados. Mas a santificação é uma interação. O Espírito Santo está trabalhando e eu faço algumas coisas. Eu sei que você, muitas vezes, como eu, disse isso para os seus filhos, cresça. Aí, opa, cresceu 1 ano a mais. Não adianta você falar para o seu filho crescer, porque ele não vai acelerar o crescimento. O que a gente pode fazer, porque o crescimento, irmãos, ele é de dentro para fora. É um processo de dentro para fora. Mas a gente pode regar a semente, não pode? Com água. Nota aí. Com água, não confunda as coisas. Né? Você pode proteger o casulo. Você pode adubar a semente, regar, nutrir. Todas as vezes que eu gasto tempo com a palavra de Deus, eu estou fazendo aquilo que Paulo diz em Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação. Eu estou cooperando com o Espírito Santo para o meu crescimento. Todas as vezes que eu dobro os meus joelhos e oro. E não oro só a reza de crente, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, palavras, pensamentos e obras, pecado de comissão, pecado de omissão. Amém, Senhor. Não é essa oração que eu estou falando. Martin Luther King Jr. dizia que é melhor uma oração sem palavras do que palavras sem oração. Às vezes, as orações mais profundas que eu tenho é depois que eu leio um texto da palavra de Deus e eu me calo diante do Senhor e fico calado ali. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá qual era a oração mais profunda que ela fazia no meio dos leprosos que ela cuidava lá na Índia, em Calcutá. Ela ficou quieta e disse: às vezes a minha oração mais profunda é: ó Deus. Oh, Deus. Quando você ofendeu o Espírito Santo, quando ofendermos o Espírito Santo, não faça como os profetas de Baal, que ficaram se retalhando, ficaram fazendo aquela pantomima religiosa. Não faça como aquele personagem do livro de Humberto Eco e do filme que tem Sean Connery, O Nome da Rosa. Você lembra daquele monge que tinha vícios, que era lascivo, e todas as noites ele se autoflagelava? Lembra? Um filme belíssimo. O livro é melhor ainda do que o filme. Né? Você não precisa de autoflagelo, porque agora, pois, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus, pois, que os justifica. Então, talvez Teresa de Calcutá tenha razão. Oh, Deus, o Senhor já sabe do teu coração. Oh, Deus. Ou então, como a oração do cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma oração de 8 palavras. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Teve uma época que eu fui assediado por uma
por uma ansiedade, irmãos, preocupações sobre a igreja, sobre a minha família. Cerca de uns 10 anos. E eu acordava pontualmente, eu podia dormir 10 da noite ou meia-noite, que eu acordava 4 horas, não dormia mais. Terrível isso, né? E naquela época eu era ainda tolo de olhar o relógio, por isso que eu digo que era 4 horas. Hoje, quando eu perco o sono, eu viro para o outro lado, né? Mas naquela época, eu estava lendo sobre a espiritualidade monástica, os pais da igreja patrística. Eu li um livro que falava sobre essa oração. E que para Deus você não precisa de orações longas, de quantidade de palavras, mas de intensidade da sua devoção, de verdade do seu coração desnudado diante do Altíssimo, do Pai que está no céu, que te vê em secreto e te recompensa. Deitado ali, assim, dormindo do lado. E eu ficava um tempão ali orando a oração do cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cida, querida, se você perdeu o sono uma noite dessa, lembra do que o teu pastor fazia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alberto, se você perdeu o sono por alguma reunião difícil no trabalho, o que não é raro, né? Não deixe a ansiedade estragar a sua noite de descanso do lado da sua amada. Mas ore, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos orar juntos, irmãos? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Deus. Uma vez mais, irmãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Seja um pecado que você não consegue vencer, seja um problema que você não consegue resolver, seja um recurso financeiro que você não consegue obter. Oremos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 3 conselhos do apóstolo Pedro para mim e para você nessa manhã. Santifiquem-se, porque Jesus vai voltar. Segundo, mantenham-se firmes diante dessa imoralidade, que é muito mais do que sexual, é também sexual, que nos cerca. E ao invés de sucumbir diante desse entorno tão corrosivo para a nossa fé, diz Pedro, cresçam na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Ele não diz cresça no conhecimento da Bíblia. Poxa, pastor, é importante ler a Bíblia, conhecer a Bíblia? Claro que é, mas Pedro não diz cresça no conhecimento das Escrituras, ele diz cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É, pastor, mas para eu conhecer Jesus, eu tenho que conhecer a Bíblia. Que interessante, tem gente que lê tanto a Bíblia e me parece tão distante da pessoa e do caráter de Jesus, que deve ter lido a Bíblia errado. Eu faço uma conta com vocês antes de orarmos. Se você passar 1 ano ouvindo um sermão toda semana, ou 2, no final do ano, você terá 104 horas de exposição bíblica. 1 ano, certo? Porque são 52 semanas, 104 horas de estudo bíblico e de pregação.
Não estou falando do YouTube, o Spotify, o podcast que você segue, eu estou falando de domingo e de quarta-feira, ok? Ou um culto pela manhã, um culto à noite. Em 10 anos serão 1.400 horas. 1.400 horas de estudo bíblico de pregação. 1.400 horas em 10 anos. Se você, como eu, já frequentava a igreja, já ouvia o pastor pregar, se bem que aos 5 anos em diante eu parei de dormir. Nos primeiros 5 anos eu dormia, não é? Então já são 50 anos. São 50... Até me perdi. 104 vezes 10, 1.400. 1.040, obrigado, Sabiá. 4, não é 40. Quanto? 5.000 horas e 200 de pregações de estudo bíblico. Você sabe que quantas horas normalmente é um curso de doutorado? Nós temos alguns doutores aqui. 450 horas, né? Cerca de 450 horas. Alguém que fica 10, 20, 30, 40 anos na igreja, é como se ele tivesse uns 4 doutorados de Bíblia e de cristianismo. Quando alguém me diz assim, pastor, mas a gente precisa de escola dominical, eu tenho dito assim, precisa. O que a gente precisa mesmo, não tem nenhum problema com a escola dominical quando ela funciona. Há igrejas que ainda têm boas escolas dominicais, mas o meu problema é com a gente conhecer tanto da Bíblia e não viver nem 10% do que a gente sabe. Não é o quanto eu sei, mas o quanto eu vivo da palavra de Deus, que faz diferença. O John Stott, uma vez foi interpelado. Queria chamar os pastores aqui para a gente celebrar junto a ceia do Senhor. John Stott, procuraram. Vem aqui, Augusto, Ivo, Silas, Sabiá, meus queridos amigos, presbíteros da nossa comunidade. Vamos servir o povo de Deus do pão e do cálice nessa manhã. Perguntaram ao reverendo John Stott assim, pastor, como eu faço para ser um crente melhor, para eu crescer espiritualmente? Esse é o nosso tema, cresça. Aí a pessoa ficou esperando uma resposta, alguma coisa assim mais complexa, mais profunda, do tipo, leia os pais da igreja, né? Ou então, leia toda a obra de Calvino ou de Lutero, leia os comentários de Lutero, leia as institutas de Calvino, né? Releia os sermões de Spurgeon, né? Conheça a biografia dos heróis da fé. Sabe o que o Stott disse para essa pessoa, irmãos? Ele disse uma coisa surpreendente. Ele disse o seguinte, não perca um culto da sua igreja. Recuse-se a faltar no dia da ceia do Senhor. Leia todos os dias a sua Bíblia. Ore todos os dias. Encontre algo para você fazer na sua comunidade de fé. A pessoa ficou assim, muito surpresa, porque esperava algo mais transcendente, metafísico, não é? Místico, não é? Sofisticado teologicamente, algum ensinamento mais profundo. Ele diz, não perca um culto da sua comunidade, recuse-se a faltar na ceia do Senhor, leia todos os dias a sua Bíblia, ore todos os dias e sirva no corpo de Cristo.